muitos deputados e senadores, junto com bilionário, com banqueiro, com quem tem muita grana, quer botar a conta no lombo do povo, cortando no SUS, cortando na educação, cortando em aposentadoria, enquanto o que o presidente Lula está tentando, com o nosso apoio, é fazer com quem está lá em cima pagar a conta. Zerar imposto de renda de quem ganha até R$ 5.000. 90% do povo ganha até R$ 5.000. O Lula quer zerar. Mas, para isso, bilionário, banqueiro, grande empresário tem que começar a pagar imposto sobre lucro que não paga nada nesse país. Essa é a disputa. Agora, quando você mexe com privilégio, a coisa é dura. E os caras vieram para cima, derrubaram o decreto do Lula, não estão querendo deixar o homem governar. E por isso a gente está aqui para conversar com o povo cara a cara, responder questão de quem tem, não tem problema. Se for bolsonarista, se for de direita, está convidado a vir aqui também. A gente conversa com todo mundo. Só não pode ter desrespeito. Dentro do respeito, qualquer diferença é democrática, e estamos aqui para conversar com vocês. Então, estou à disposição. Quem quiser falar aqui, fazer pergunta, falar o que quiser, procura esse camarada aqui, que é o Josué. Não, quem que é? O Felipe ali, que está montando a fila. Acho que já tem gente que está na fila. E estamos aqui para fazer esse cara a cara com o povo. É dever de quem está como representante do povo lá em Brasília, não só aparecer em tempo de eleição para fazer promessa, mas aparecer no dia a dia, no meio do povo, e poder ouvir as pessoas. É para isso que a gente está aqui. Sejam bem-vindos e todos fiquem à vontade para poder pegar o microfone e falar. Valeu, gente. Boa tarde, tamo junto. É isso aí. Aqui é cara a cara, é olho no olho. E a gente já tem a fila aqui de perguntas. É o Célio primeiro. Célio, pode subir aqui, por favor. O microfone é seu. Boa tarde, Célio. Boa tarde. Boulos, eu sou estudante da USP, Filosofia, faço graduação e licenciatura. A minha pergunta é, por que nós, alunos de licenciatura na USP, não temos direito ao pé de meia licenciatura? Boa, Célio. O Pé de Meia é um programa que o Lula criou para fortalecer com que quem está no ensino médio chegue até o fim do ensino médio. Eu acho que é uma boa ideia fortalecer isso para quem já está em licenciatura, para quem está em graduação, mas para isso precisa de mais grana. Já está sendo uma dificuldade danada garantir para todos os alunos do ensino médio pagar o Pé de Meia. E isso é parte da disputa que está fazendo hoje. Por exemplo, uma das propostas que está rolando lá em Brasília e que a turma que tem grana quer é cortar na educação e na saúde. Sim. Nem o Pé de Meia do jeito que está hoje, que é só para quem está no ensino médio, eles querem manter. Eles querem cortar para não mexer no privilégio deles. Chegaram para o Lula e falaram, corta. O Lula falou, não, eu não fui eleito para isso. Aliás, quem lembra da campanha passada para presidente vai lembrar que o Lula dizia toda hora, meu papel é botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. E assim que ele foi eleito. E é isso que ele está querendo fazer agora e tem gente que não está querendo deixar. Eu acho que a tua questão é uma questão legítima, correta, mas para isso a gente ainda precisa dar passos. Tem muita condição. Teria recurso para fazer pé de meia para licenciatura, mas a gente tem que ter força para mexer em quem tem privilégio. Só para vocês terem um exemplo. Sabe quanto é o orçamento da educação no Brasil? Dá mais ou menos 150 bilhões de reais por ano, sério. Sabe quanto tem de privilégio tributário para grande empresário, para o agronegócio e para banqueiro no Brasil? 860 bilhões por ano. 6 vezes mais tem de privilégio. O governo propôs cortar uma parte disso, pelo menos. O Congresso derrubou. É isso que nós estamos vivendo. Se tirar de quem tem muito, dá para avançar no pé de meia para licenciatura e em muitas outras coisas também. Entendi. Célio, muito obrigado. Aqui é microfone aberto. Quem quiser falar é só procurar o Felipe e vai se inscrever aqui para falar com o Boulos. É o microfone aberto, é cara a cara. Qualquer pessoa pode se inscrever. Está sendo transmitido também aqui nas nossas redes sociais.
Para quem quiser acompanhar, nós estamos hoje na Barão de Itapetininga, no microfone aberto, o debate na rua com Boulos. O próximo é o Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Boa tarde. À vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Anjos, sou natural de Pedro Alexandre, Bahia. Sou ator, produtor de cinema. Estou em São Paulo há pouco tempo e vim em busca do meu sonho, realizar meu sonho de ator, mas pretendo ingressar na política aqui em São Paulo. E a minha pergunta para você é: a partir de 2026, que você se tornar governador do estado de São Paulo, o que você pretende fazer para tirar todos os moradores de rua, colocar em um lugar digno, um teto, boa alimentação, dar estrutura para que eles possam se recuperar das situações que vivem hoje e se tornar cidadãos comuns como todos aqui? Porque assim, eu vejo muita falta de respeito com moradores de rua, principalmente aqui no centro de São Paulo. Eu, que sou de fora, que acabei de chegar, assim, eu não me conformo em ver a maltratação dessas pessoas, sendo chutados, sendo judiados. Eu sempre vivi na política na minha cidade, fiz parte por muito tempo da política, e eu sei que é difícil viver nessa situação. Eu pergunto, você como deputado hoje, qual é a proposta que você tem para o seu estado, que é São Paulo? O que você pretende fazer? Ah, sou governador de São Paulo. Pretendo tirar todas essas pessoas de rua. Qual lugar você colocaria? Obrigado, Rodrigo, pela sua pergunta. É isso mesmo, o vagabundo do Bolsonaro vai ser preso mesmo, você tem razão. Então, como perguntou aqui o Rodrigo, eu acho que todo mundo que anda aqui pelo centro de São Paulo vê a situação da população que mora na rua, certo? Eu acho que isso, gente, é uma questão que não devia incomodar só quem é de esquerda ou de direita. Essa é uma questão de humanidade. É uma questão de quem tem coração e não aceita. Olha o frio que está hoje. Nós estamos aqui, e eu acho que a maioria de quem está aqui ouvindo, assim como eu, depois que voltar do trabalho, vai ter um teto para voltar com a sua família e uma cama quentinha. Agora imagina a situação de quem não tem. E que nesse frio à noite vai dormir debaixo de um papelão aqui na Marquise da Barão de Itapetininga. Isso é desumano. Isso não precisava existir num país tão rico como o Brasil e numa cidade tão rica como São Paulo. Sabe qual foi a proposta que a gente fez? Ano passado eu fui candidato a prefeito aqui em São Paulo. Infelizmente não foi dessa vez, mas é da vida. Democracia é isso, você ganha e você perde. A proposta que a gente fez no ano passado foi a seguinte: foi pegar quem está morando na rua, acolher num lugar decente, mas também você tem que dar a porta de saída, porque o cara não vai ficar num abrigo até o fim da vida. Não é certo isso. Então, a proposta que a gente fez foi pegar na construção civil, fazer curso de qualificação de quem mora na rua. Hoje está faltando mão de obra na construção civil, tanto de prédio que está subindo em São Paulo. Qualificar essas pessoas, pagar um salário digno para as pessoas e ela vai ter condição de pagar o aluguel dela, seguir a vida dela e sair da rua. Você dá o apoio, mas também permite que a pessoa ande com a sua própria perna. Dá oportunidade. Essa proposta a gente fez. Infelizmente, não tivemos oportunidade de realizar, e tanto o prefeito aí, o Ricardo Nunes, como o Tarcísio, o governador, não estão nem aí para essas pessoas, estão virados de costas para elas, e o problema permanece. Felizmente, nós temos lá na presidência o Lula, que recriou o programa Minha Casa Minha Vida, que tem 1 milhão de casas sendo construídas no Brasil nesse momento, e a briga que nós estamos vivendo agora é essa. O andar de cima quer cortar no Minha Casa Minha Vida e na política social. O Lula, assim como nós, estamos chegando e falando: não, vamos cortar um pouquinho em lucro de banqueiro, vamos cortar um pouquinho em super salário. Eu não sei se vocês sabem, tem hoje militar desembargador que chegou a receber mais de R$1 milhão por mês em salário com dinheiro público. Eu entrei com o projeto no ano passado para proibir super salário. Salário público ser o máximo, é o teto que a Constituição diz, que já é alto pra caramba, é 45 mil. É mais que 99% da população ganha. Só que os caras são gananciosos. Muitos querem ir além, 500 mil, 1 milhão por mês, com dinheiro público. A gente entrou com o projeto para proibir. Eu consegui a assinatura de vários deputados para votar na regime de urgência. Não votou até hoje. Porque isso eles não querem votar lá. Quando mexe no interesse de quem tem privilégio, eles não querem votar.
E é importante o povo saber, porque senão a informação, muitas vezes, que chega pelo Zap é errada. Então, para poder resolver problemas de moradia, do povo que mora na rua, educação, saúde, a gente vai ter que cortar no andar de cima. Quem tem que pagar a conta é quem tem mais, não o lombo do trabalhador. É essa a luta que nós estamos fazendo, Rodrigo. Muito obrigado. É isso aí, muito obrigado. Aqui é microfone aberto. Quem quiser fazer a pergunta, é só se inscrever aqui com o Felipe. Aqui não é só época de eleição na rua, não. É no dia a dia, falando com o povo. É a Miriam, a próxima. Pode subir, Miriam. Tudo bem, Miriam? Boa tarde. Prazer. Nós estamos na luta já, né, há alguns anos, correndo atrás de moradia. E nós, né, foi dito aqui parte do que era, né, é para ser dito em questão disso, o que vai nos favorecer um pouco mais, né? Para que a gente tenha andamento, porque agora deu uma parada no CDHU, e nós estamos aí na luta, né? E isso daí mesmo, porque a gente vê o IOF, vê tudo, e nós ficamos assim, amarrados, trabalhando, né? Como eu mesmo deixei o serviço hoje para poder estar aqui, e como muitos outros também para poder ter a presença de saber, né? Qual que vai ter a resposta? Obrigado, Miriam. Ó, pessoal, vocês viram, a Miriam falou da questão da moradia e da questão do IOF. Na moradia eu falei já um pouco aqui. Mas vocês viram o negócio do IOF? O IOF é imposto sobre operação financeira. Quem paga mais de IOF é quem tem mais. É transação bancária, de câmbio, de compra de dólar. A maioria do povo brasileiro não faz esse tipo de coisa. O Lula botou o IOF, assim como taxação de super rico, botou por decreto. Eles derrubaram. Qual é o resultado disso? Eles querem, no fundo, forçar o governo a fazer corte social para poder fechar a conta. E não eles pagarem uma parte. É isso que está acontecendo hoje no Brasil. Aí eles vão dizer, o Lula está botando imposto. Imposto para quê? O Lula está propondo zerar imposto para 90% da população que ganha menos de 5 mil reais. Está há 4 meses que foi mandado para o Congresso e nada. Nada. Não votou, nem relatório saiu. Para compensar isso, quem ganha mais de 140 mil reais vai pagar 10% do lucro, porque hoje não paga. Essa é a realidade. Isso pode incomodar muita gente, mas a realidade é essa. E a gente não pode deixar que a mentira no Zap fica. A luta pela moradia é necessária, acontece há muito tempo. Eu estou há mais de 25 anos no movimento social. Agora, para ter dinheiro para sair moradia, a gente tem que cortar no lugar certo e não no povo. Obrigado. Obrigado, Miriam. Agora é o próximo, já está inscrito. Quem quiser falar é microfone aberto. Eu vou chamar agora o Nonato. Pode subir, Nonato. E aqui é microfone aberto, é debate na rua. É só chegar, falar e se inscrever. Quem quiser falar é só procurar o Felipe que está ali para falar com ele e ele vai inscrever. Boa tarde, pessoal. Legal estar aqui, né? Boulos. Sou conterrâneo da sua mãe. Sou paraibano. Paraibano, cabeça chata. Então, né? Uma das coisas realmente que eu tenho percebido, né? É sobre a questão das redes sociais. O pessoal da direita é muito ligeiro, né? E eu penso assim, né? Uma coisa que as esquerdas tem que fazer assim, um planejamento sobre, por exemplo, conscientizar as pessoas, né? Tem muita gente aí realmente nas redes sociais de esquerda que eles sabem muito, conhecem muito. Por que vocês não fazem um apanhado e faz uma reunião e tenta realmente, né, colocar essas pessoas realmente que eles querem trabalhar, né, para conscientizar as pessoas? Porque eu penso assim, o ser humano, quando ele é consciente, a mente dele começa a se renovar, a se transformar. E assim, ele não vai ser mais iludido, né? Entendeu? Era isso. Falou, obrigado. Obrigado, meu amigo. Paraíba masculina, é isso aí. Muito orgulho de ter sangue paraibano também correndo nas veias. Pessoal, o que ele falou aqui é muito importante. Infelizmente, hoje chega muita mentira pela rede social. Uma coisa é a realidade, outra coisa é que chega no Zap das pessoas. Muita fake news, muita mentira. Qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é fazer com que
o povo, que é a grande maioria, não tem a consciência dos seus direitos, de quem está do lado dele e de quem é o inimigo. Porque se o povo se juntar, como você falou, e se conscientizar, ninguém segura. Não tem congresso que segure, não tem banqueiro que segure, não tem mídia que segure. Mas o que eles querem é justamente evitar isso. Nós já estamos fazendo essa organização do lado de cá, juntando os nossos, porque eles são muito rápidos. Às vezes a mentira é mais rápida que a verdade para chegar. Mas a gente tem que saber se juntar para poder fazer a verdade chegar também no zap das pessoas, né? É isso que precisa acontecer. Aliás, está sendo chamado, vou dizer aqui para vocês, na quinta-feira que vem, no fim do dia, início da noite, vai ter uma grande manifestação lá na Avenida Paulista, né, para colocar que nós somos a favor de que quem pague a conta são os mais ricos, é quem tem mais e não o trabalhador, para acabar com a escala 6x1 de trabalho. Aqui tem muitos trabalhadores do comércio e do serviço aqui que estão na 6x1. Todo mundo aqui sabe que é 6x1. 6 dias trabalhando, 1 de folga na semana. Não consegue ficar com a família, não consegue fazer nada, fazer um curso para se qualificar, descansar. É desumano isso aí. Entrou com o projeto e o Lula está defendendo, foi da deputada Erika Hilton, nossa companheira, para acabar com a escala 6x1. Está parado desde o ano passado. A sua pergunta é boa, ele perguntou quem vai dar emprego. Não, responde. Aliás, se você quiser depois vir no microfone aqui falar, fique à vontade. Ele está na fila? Então vou esperar você falar para responder a sua questão. Então, a questão é acabar com a escala 6x1, enfrentar super salários e zerar imposto de renda para a maioria do povo brasileiro que ganha até 5 mil, e quem tem que pagar a conta é quem tem mais. É o que o Lula falou, a taxação BBB, não é Big Brother vazio, é bilionário, banco e bet. Porque essas bets também aí de aposta, isso aí é um câncer, pessoal. Está deixando um monte de gente viciada. Gente, às vezes, se vicia nisso, tira o dinheiro das contas, da mesa de casa, da boca dos filhos, para ir nesse vício de bet, e eles não pagam quase nada. Tem que ir para cima dessa turma também. Eles é que tem que pagar a conta. Não é trabalhador, não é corte no SUS, não é baixar a aposentadoria. Então essa é a nossa luta e nós vamos para cima na rede social e na rua, meu irmão. Tamo junto. É isso aí, ó, microfone aberto, é o debate na rua, é aqui cara a cara com o povo, e não é só em época de eleição, não. Pode falar, fazer pergunta, pode falar que está contra, pode fazer debate. Agora é o Carlos. Pode subir, Carlos, por favor. Boa tarde, você está bem? Estou de onde? Tudo bem? Me desculpe, meu amigo, eu vou discordar plenamente de uma série de coisas que você colocou aqui, né? Você pega, hoje nós temos 38, 39 ministérios, nenhum deles com um projeto, alguma coisa que traga benefício para a nossa população, é raridade alguma coisa nessa linha, né? Você pega, por exemplo, o que o nosso presidente está gastando, quer dizer, nós estamos precisando economizar. O que o nosso presidente está gastando em viagem internacional, ficando em hotéis 5, 6, 7 estrelas, né? Gastando uma fortuna pela primeira vez, em função de nós que somos oposição, aí tudo isso está acontecendo, o nosso presidente hoje está hospedado na embaixada nossa na Argentina, coisa que ele nunca fez desde que começou nesse mandato, né? E quando você fala, por exemplo, né, no IOF, uma coisa, minha gente, é muito clara. O IOF não vai pegar quem está lá em cima, vai pegar nós aqui. Vai pegar nós aqui. Porque a hora que você financiar qualquer coisinha, o teu cartão de crédito, tudo que você fizer, envolva dinheiro. É aí que esse IOF vai pegar em cima da gente. Agora, se o nosso presidente não teve a posição de controlar gasto e está gastando como esse absurdo que nós estamos vendo por aí e não quer cortar na própria carne, nós vamos ter que bancar isso? Não, eu acho que não. Tá na hora de dar um chega nisso aí, está na hora de dar um pare, porque nós que somos classe média baixa, o morador de rua, nós que vamos sofrer com tudo isso que está vindo por aí.
com tudo isso, é muito difícil, né? Se vocês pegarem hoje, olha um dos absurdos. Quem tem o Bolsa Família é considerado pelo IBGE como empregado. Tá? Não entra no nível do desemprego no país. Não é verdade, Carlos. Bom, é a verdade não é. que eu tenho. Bom, esse pessoal está lá, né? Então, veja bem, esse nível de desemprego que diz que está diminuindo no Brasil, tá? Não é o real que está acontecendo aí, tá? Por quê? Porque os dados, de uma maneira ou de outra, são manipulados, né? Ou seja, de forma a nos colocar numa situação assim de que temos que apoiar, de que temos que ir atrás desse tipo de coisa. Chega esses programas sociais são ótimos, são bons, eu acho que é por aí mesmo, você tem razão. Várias coisas que você fala, eu defendo também, tá? E defendo e ajo dessa forma também, né? Mas só que tem coisas que estão sendo, assim, absurdas, né? Ou seja, o governo está vindo de uma forma avassaladora, não em cima de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é banqueiro. Está vindo em cima de nós. Classe média baixa e assim por diante. Me desculpe o desabafo, mas eu estava passando e eu não poderia ficar quieto, né? Porque eu não concordo com essa filosofia, com esse tipo de trabalho que está sendo efetuado. Obrigado, Carlos, pela sua questão. Muito bem. Democracia é isso. Eu te agradeço por exercitar a democracia aqui. O nosso objetivo é esse. Não é só falar com quem concorda, não. Democracia, a gente fala com quem concorda e com quem discorda. E com respeito. De forma respeitosa, como você fez e como na minha resposta eu também vou fazer contigo. Eu acho que é assim. Isso é um aprendizado. É o que deve ser a diferença política no Brasil. Diferença com respeito. Parabéns pela disposição, apesar da gente ter essas diferenças. Eu vou comentar 3 coisas que você falou. Primeiro, aumento de gasto público. Esse é um discurso muito comum que a gente vê na mídia, que o Lula está aumentando o gasto público. Está mesmo. Em quê? Aumentou o orçamento da educação. Tem que aumentar mesmo. Eu defendo esse aumento de gasto público. Aumentou o orçamento do SUS. Agora foi mais uma leva de ambulâncias do SAMU e de contratação de médicos especialistas e retomou mais médicos que o governo anterior tinha parado. Eu defendo esse aumento de gastos. O governo anterior não fez uma moradia popular, porque tinha acabado com Minha Casa Minha Vida. E as obras que estavam acontecendo deixou parada. Te digo isso com conhecimento de causa, porque eu fui coordenador da equipe de transição de governo da área das cidades. Agora estão sendo construídas 1 milhão de moradias populares. Isso é aumento de gasto. E está correto aumentar esse gasto. A questão não é ter gasto, a questão é onde gasta. Eu sou a favor de que gaste no povo. De que gaste é para isso que um presidente é eleito. Para gastar no SUS, para gastar na educação, para gastar na moradia. É isso que tem que ser. Certo? Segundo ponto que você colocou, que é a parte das viagens internacionais. Gente, primeiro a gente pode ir por um caminho de comparação. Qualquer presidente da República, ele vai viajar para poder promover o Brasil lá fora. Isso não é um problema. Traz investimento. A última viagem que o Lula fez para a China trouxe 70 bilhões de reais de investimento de empresas chinesas que vão gerar emprego aqui. A última que fez para a França foi 28 bilhões de reais de investimento. E é lógico que o presidente da República não vai ficar numa pensão. Ele vai ficar num hotel ou vai ficar na embaixada, como agora na Argentina. Agora, isso é papel de um chefe de Estado. E o Lula retomou o Brasil. Agora, alguém que é da oposição ao governo, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Não pode dizer só isso do Lula e não lembrar que o Bolsonaro foi para a Arábia Saudita, voltou com um monte de joia na mala e está sendo investigado por isso, e que estava lá e ficou na mansão do Sheik, na Arábia Saudita. Não pode deixar de lembrar que enquanto a Bahia estava afundando em enchente no governo anterior, o Bolsonaro foi para o litoral andar de jet ski e dizendo que não estava nem aí. Não pode deixar de lembrar que enquanto todos nós aqui estávamos de máscara, perdendo parente na pandemia,
ele estava falando que era uma gripezinha imitando pessoa com falta de ar. Então, eu acho que quando a gente vai falar de um, tem que falar de outro, certo? Eu não sou contra presidente fazer viagem internacional. O Brasil é um país gigante, está entre as 10 maiores economias do mundo. É lógico que o presidente tem que promover o país lá fora. E está certo o Lula de ter feito isso. Botou o Brasil de novo na presidência do G20, botou o Brasil de novo na presidência do Mercosul. O Brasil voltou a ser respeitado lá fora. Isso é importante para o nosso país. E por último, a parte do imposto. Veja, o IOF, a taxa, existem várias alíquotas de IOF, para vários tipos de IOF diferentes. Existe. É isso mesmo, Bolsonaro vai ser preso, o Xandão vai botar na cadeia. E aí, o IOF sobre câmbio foi um dos que mais aumentou. A maioria do povo brasileiro não negocia em dólar e não compra dólar. Segundo, o IOF sobre transações financeiras, aí nós estamos falando de fundo imobiliário, aí nós estamos falando de fundos do agro, que a maioria do povo não tem, foi o outro que mais aumentou. E mesmo com este aumento, que foi a 3 e pouco por cento, sabe quanto era essa alíquota no governo Bolsonaro? 6%. Ainda está a metade. Se alguém está achando que é mentira, hoje existe uma coisa extraordinária chamada Google. A senhora vai lá e pesquise, que a senhora vai ver que é verdade. E, para além disso, o imposto que você falou, aí é a parte que eu concordo com você. Assim como você tem ponto que você concorda comigo e outro que você discorda, é recíproco. O ponto que eu concordo com você é o seguinte: o governo tem que taxar banqueiro. E é isso que o Lula está querendo fazer agora. Bet, banco e bilionário. A medida provisória que ele mandou para o Congresso é aumentar imposto de bet, é aumentar imposto sobre lucro dos bancos, que é gigante, e também tributar quem ganha mais de 140 mil reais, não paga nada sobre lucro e dividendo e vai ter que pagar 10%. Alguém aqui ganha mais de 140 mil reais por mês? Eu acho que essa não é a realidade de quem é que nem o senhor. Eu acho que essa não é a realidade, como o senhor falou, de quem está na rua, de quem é trabalhador, classe média, nem de classe média alta. Essa é a realidade de quem é super rico. E esses têm que pagar a conta para que não corte no lombo do trabalhador. Então, é isso que eu queria dizer para o senhor, mas já de antemão, agradecer a sua disposição de vir aqui falar, colocar divergências, é assim que a gente fortalece a democracia. Muito obrigado, Carlos. É o microfone aberto aqui. Pode concordar, pode discordar, pode falar o que quiser. É o microfone aberto, não é só em época de eleição, é qualquer época do ano, bolos na rua. Érica, pode subir, por favor. Tudo bem? Como que é seu nome? Desculpa que eu não... Érica. Pode ir, Érica. Eu sou vendedora ambulante pelo Tô Legal, que não é tão legal assim. Aqui no entorno da República são 21 ambulantes pelo programa Tô Legal, que a prefeitura está tentando tirar. Agora ela inventou uma obra nesse entorno aqui, nesse quadrilátero. E quando a gente procurou a prefeitura para pedir ajuda, para que nós pudéssemos continuar trabalhando aqui, eles informaram apenas que o Tô Legal, a gente tem que seguir o que o programa libera para a gente, que são numerações muito longe daqui, não são áreas de comércio, são becos sem saída, em cima de viadutos, que não tem condições da gente trabalhar. E a gente está trabalhando ainda aqui nesse entorno, porém com uma numeração diferente, porque o sistema Tô Legal não libera. Agora, com a obra, nós fomos obrigados a sair da Marconi, a gente está na Rua Crispiniano, juntamente com outros Tô Legais, que são 21 nesse quadrilátero. E a prefeitura já disse que a obra foi apenas para adiantar o serviço de tirar os ambulantes daqui, porque eles já iriam fazer isso. A obra só adiantou o serviço deles. Eu queria saber o que o senhor pode fazer para a gente hoje. Érica, obrigado. Esse é seu filho? É. Tudo bom? Gente, a situação da Érica, eu acho que muitos de vocês viram o que aconteceu no Brás faz mais ou menos uns 2 meses. Foi um negócio indignante, pessoal. Dia 11 faz 4 meses. Vai fazer 4 meses, até mais. Um ambulante que estava desesperado querendo pegar, não deixar perder sua mercadoria e simplesmente tomou 2 tiros e foi assassinado à luz do dia no Brás. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sim, eu acho que tem que pensar em regularização, tem que ter a parte da rua que é para todo mundo caminhar,
mas você não pode tratar alguém que está querendo levar o pão para casa como criminoso. Isso é inaceitável. Inaceitável. Tá? A você pegar uma pessoa que está ali, cara, querendo levar o pão para casa e prender, levar a mercadoria, ou atirar na pessoa, ou agredir, como muitos casos que a gente viu, é inaceitável. Os programas, a Luísa Erundina, quando foi prefeita, fez o maior programa de regularização do comércio ambulante da história da cidade de São Paulo. Muitos dos que estão aqui legalizados Ainda são foram TPU. na gestão da Luísa Erundina no TPU, Termo de Permissão de Uso. Isso. Depois fizeram um negócio chamado Tô Legal, mas é isso que você falou com esses problemas que tira as pessoas. Aí a pessoa fica numa situação irregular, porque eles dificultam, e aí vão tomar mercadoria e agredir mãe e pai de família. Então, minha solidariedade, antes de tudo, Eric. Em relação à ajuda, para a gente ter mais informação, você procura aqui o Novaes. Cadê o Novaes? Procura esse cara aqui. Ah, não, o Luiz. O Novaes está com outra tarefa. O Luiz, que está ali, aquele barbudinho, ele é meu assessor do meu mandato. Ele vai pegar direitinho a situação, passar o zap para você, para ver se a gente consegue entrar com uma ação na Justiça ou no Ministério Público para impedir isso. Tá Muito bom? obrigada. Força, Erika. É isso, qualquer demanda, qualquer assunto, qualquer questão, é microfone aberto, é olho no olho. Quem é o próximo? Leonardo, que se inscreveu. Tá por aqui o Leonardo? Leonardo, pode subir aqui, por favor. Tudo bom, Leonardo? Boa tarde. Boa tarde. Guilherme, a minha preocupação é a seguinte: a gente está vendo que a extrema-direita está avançando no mundo todo e com muita força aqui no Brasil. Eles têm um plano de poder, tá? Eu já tenho acompanhado, que é o próximo passo é tomar o Senado Federal. Tem maioria lá para poder votar os projetos deles e inviabilizar os da esquerda. E eu queria saber o que a esquerda está se programando, se articulando para fazer com isso, tá? E também referente a esses super salários, eu sou contra isso. A gente tem um caso aí, não sei se o pessoal sabe, recentemente o juiz federal Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, ele foi condenado por uma série de irregularidades no processo, por uns 12, acho que, magistrados do CNJ, e ele vai ser aposentado compulsoriamente com um salário de R$60 mil por mês. Isso é indignante, né? Para a gente que vive com salário, que tem que trabalhar, um cara que, né, cometeu uma série de irregularidades vai ser aposentado compulsoriamente com esse salário. E a minha pergunta é essa: o que a esquerda está fazendo para poder combater isso no futuro próximo? Muito bom, obrigado. Pessoal, essa coisa dos super salários, eu quero insistir isso. Depois vocês pesquisam na internet, projeto de lei 4413, PL 4413. Foi o projeto que eu entrei para acabar com os super salários. Ele já tem assinatura para regime de urgência, ou seja, para votar direto na Câmara. Mas está lá na gaveta porque não botaram. Qual que é essa história dos super salários? Pensa bem. A média de salário do povo brasileiro, do Brasil hoje, se eu não me engano, está entre 2.000 e 2.500. A média de salário. A média. Tá? Mais de 90% da população do Brasil ganha menos de 5 mil. O teto do serviço público, o que é o teto? O teto é o máximo que um funcionário público pode ganhar. É R$45 mil. É muito. Mas a maioria dos servidores ganham bem menos com isso. Você acha que um professor ganha R$45 mil? Não ganha. Uma enfermeira no hospital público ganha R$45 mil? Não ganha. Um assistente social, a maioria dos funcionários públicos ganham muito pouco. E não são valorizados. Só que pensa, um juiz, um desembargador, um político ou um general que está lá no teto, o cara fala, ele deve se considerar já muito sortudo para ganhar isso. Só que tem muitos, não são poucos não, são milhares, que falam, para mim isso não dá. E aí ele bota um penduricário, auxílio terno, auxílio gravata, auxílio pão de queijo, auxílio gasolina, auxílio paletó. E aí você vai ver, o cara chega e está ganhando 500 mil. Ou às vezes há indenização por férias de não sei o quê. Tem juiz do tribunal, vocês podem pesquisar. Super salário Tribunal de Justiça. Juiz de Rondônia, do Mato Grosso e até aqui de São Paulo, que chegaram a receber no mês 1.250.000. Um absurdo.
E é dinheiro público. Isso está errado. O projeto que a gente entrou é para proibir. O máximo é 45 mil, então o máximo é 45 mil. Se tem auxílio paletó, auxílio bota dentro dos 45 mil. Não pode ter mais nada para passar isso. É o justo. É o justo. Até porque a maioria do povo ganha pouco e mesmo a maioria dos funcionários públicos ganha pouco. Certo? Um professor, como eu estava dizendo aqui, que fica a vida toda ensinando nossos filhos numa sala de aula. Termina a carreira, ele vai se aposentar ganhando 3 mil, 3.500, cara. E aí vem falar de super salário? Nós botamos o projeto. O Lula defendeu o projeto para cortar, mas a maioria do Congresso não está querendo votar. A gente precisa da pressão de vocês também. É concordar, mas é também ajudar a pressionar na rede social, na manifestação de rua. Essa é a luta. E eu acho que isso é parte da sua outra pergunta. A disputa, é sério mesmo, Bolsonaro é safado, tem razão. A disputa da segunda pergunta é a seguinte: vai ter votação no ano que vem, para a Câmara e para o Senado. Todo mundo, antes de votar, tem que saber como o seu candidato está votando lá. Porque na época da eleição, todo mundo é bonzinho. A questão é você saber o que a pessoa faz quando não é época de eleição. Então, vê lá como o seu senador e o seu deputado votou na escala 6x1. Vê lá como o seu senador e seu deputado votou nos super salários. Vê lá como o seu senador e seu deputado votou para taxar bilionário e banco. E é isso que nós temos que falar com o nosso povo. Que aí você pode ter certeza que a direita vai passar longe de ter maioria, porque a maioria deles está votando contra o povo lá no Congresso. Muito obrigado. É isso aí, é microfone aberto, é olho no olho, quem quiser chegar, é o agora. Vando, Vando, pode ir lá, por favor. Boa tarde. Prazer, deputado. Inclusive, votei no senhor Muito obrigado. nas últimas eleições. Que pena que não deu. Justamente iria reforçar a pergunta do colega anteriormente, né? Sobre a questão do avanço da extrema-direita, né? Inclusive aqui em nosso país. O que, de fato, a esquerda, ou até mesmo o campo progressista, tem tomado as medidas para conter esse avanço, né? Em vista que a gente está se aproximando das novas eleições, né? Inclusive, né? Eu acredito, né? Fazendo uma análise ali das comunicações, né? Infelizmente, a extrema-direita ela tem atingido mais a comunicação mais rápida, né? Até mesmo a população mais carente, mais vulnerável, né? Quais são as medidas que, de fato, a esquerda tem adotado ou viu ali um erro que, de fato, são as velhas práticas já não adiantam mais para atacar, de fato, a essa população que, às vezes, são enganadas com as famosas fake news, né? Com os reis aí, o Eduardo Bolsonaro, o profeta Fujão, né? Que diz ser patriota, mas na primeira oportunidade fugiu do país, a Carla Zambelli, e até mesmo o Nicolas, que infelizmente está lá no Congresso, que consegue, de fato, se comunicar de uma forma simples, mesmo que por meio de fake news. Muito boa a tua pergunta. Antes de responder a pergunta, você tocou no assunto, eu não posso deixar de falar. Rapaz, ó, você pode ser de direita ou você pode ser de esquerda. Mas o que você precisa ser é coerente. Isso é o que você precisa ser, certo? Então, eu me lembro da Carla Zambelli aqui em São Paulo, era valentona, saiu com uma arma, igual pistoleira no meio da rua, correndo atrás dos outros. Aí, na primeira intimação que ela recebeu, pegou o avião, fugiu para a Itália. Eu me lembro do Eduardo Bolsonaro dizer que ia fechar o Supremo com um cabo e 2 soldados. Não sei se vocês viram esse vídeo que ele falou lá atrás. A primeira coisa que o Xandão chamou ele, o bicho fugiu para os Estados Unidos e gravou vídeo chorando embaixo da mesa. Então, se você é corajoso, seja corajoso na hora de falar e seja corajoso na hora de assumir. Não adianta ser brabão na hora de falar e na hora de assumir o que falou, vira leste. Né? Essa é a realidade. Isso precisa ser dito aqui. Agora, a parte da comunicação.
Qual é o problema? Pessoal, tem muita mentira e muita fake news. Quem aqui não ouviu a mentira de que o Lula ia taxar o Pix? Brasil inteiro essa mentira espalhou. O Lula vai taxar o Pix. Vocês sabem o que era? Era uma medida da Receita Federal para poder impedir transação de lavagem de dinheiro do crime organizado com uso de Pix. Porque eles estavam usando o Pix para fazer lavagem de dinheiro. Aí, o que os caras botaram? Vai taxar o Pix. Aí chega no seu Zap, vai taxar o Pix, todo mundo usa Pix. Eu mesmo, eu tenho 2 filhas, elas me pedem Pix toda hora. Só hoje já fiz 3. Né? Então, todo mundo usa Pix, você fala, pô, vai taxar o Pix? Aí o povo fica revoltado. E muitas vezes não vai pesquisar qual que é a verdade e qual que é a mentira. A primeira informação que chega, as pessoas vão. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo é poder fazer uma campanha de combate à fake news. Ela já começou. Para cada vídeo de mentira, vai ter, na hora, um vídeo da verdade respondendo. Não deixar. Não... Eu sou corintiano mesmo, meu irmão, com muito orgulho, graças a Deus, e vai Corinthians. Agora, essa é uma coisa. Ter material, muitas vezes a gente demora. Esse foi o problema da esquerda, você tem razão. Os caras botam uma mentira, a esquerda vai responder a mentira dali a 3 dias. Dali a 3 dias, o povo já acreditou. O estrago está feito. Então é ter rapidez para responder as mentiras dos caras no Zap. Esse é o ponto. Nós montamos um movimento, não sei nem se tem um papelzinho aqui, Josué, chamado Contraponto. Não tem, infelizmente. Depois vocês pesquisem na rede social. Já são milhares de pessoas que estão em grupos de Zap para receber o desmentido das fake news para o pessoal poder postar nas suas redes. E a outra parte é produzir um videozinho mais com cara de rede. Gente, todo mundo aqui deve ter Instagram, ou TikTok, ou Kawaii, ou Facebook. Todo mundo tem alguma rede social. Vocês assistem vídeo de 10 minutos? Eu não assisto. Pode ser o melhor do mundo. Você vai assistir o vídeo que tem 1 minutinho no máximo. A pessoa vai assistir o vídeo lá, às vezes só o story, ela vai assistir o começo. Você está fazendo um monte de coisa, você pega. Né? Aí, às vezes, a esquerda botava o vídeo lá de 10 minutos, igual aquela pessoa que manda áudio de 6 minutos no Zap. Ninguém merece, eu nem abro. Já aviso logo. Né? Então, às vezes a gente fazia o vídeo muito longo e a pessoa nem assistia. Enquanto a direita ia lá, resumia em 3 palavras e ficava a palavra da direita como se fosse a verdade. Então agora a gente está aprendendo. Já tem vários videozinhos circulando sobre essa coisa da taxação BBB. Bilionário Banco e Bet, de zerar o imposto de renda, que é a proposta do Lula, do fim da escala 6x1. Os videozinhos estão circulando para a gente ganhar essa batalha também. É isso aí, é o microfone aberto. Guilherme Boulos hoje no centro de São Paulo, não é só em época de eleição, é toda hora na rua falando com o povo, mandando a real. Quem quiser falar aqui, não precisa só concordar, pode discordar também. A gente está pegando as últimas inscrições agora, é só falar com o Felipe aqui. São as últimas inscrições para poder falar no microfone aberto. Agora é o Paulo aqui que vai falar. Paulo, chega aqui para frente, por favor. Vai tirar, acho que é melhor. Na mão. Tudo bom, Boulos? Eu sou Fabião, eu sou militante da pessoa com deficiência, faz mais de uma década, já fui do PSOL, aliás, e estou muito chateado com a conduta do nosso governo com as pessoas com deficiência. Estão decidindo coisas sem consultar a gente. Ninguém conversa com os movimentos da pessoa com deficiência. A Feminela está jogada ao Léo. O Silvio Almeida não sabia nada sobre pessoa com deficiência. A nova ministra também não sabe. Estão decidindo coisas sem falar com a gente. Por exemplo, ontem foi decidido um absurdo, um retrocesso para as pessoas com deficiência, que colocaram fibromialgia como deficiência. Vocês não podem
comparar doenças crônicas Claro. com deficiência. Aliás, a nossa luta do movimento das pessoas com deficiência é justamente falar que deficiência não é doença. Aí vem o nosso Congresso, o nosso presidente, e vai colocar diabetes tipo 1 como deficiência, fibromialgia como deficiência. Vamos trabalhar com questões práticas. Você acha que nas vagas de emprego, você acha que o empresário vai contratar quem? Vai contratar o Fabião ou vai contratar uma pessoa com diabetes tipo 1? Claro que vai contratar uma pessoa com diabetes tipo 1, que é mais fácil, não precisa de acessibilidade, né? Então, assim, eu acho que o nosso governo precisa conversar mais com as pessoas com deficiência. Estão decidindo coisas sobre a gente, sem a gente. Meu irmão, primeiro, obrigado por ter vindo aqui fazer seu desabafo. Você tem toda a razão, eu concordo plenamente que não dá para colocar na mesma categoria de pessoas com deficiência. Doenças crônicas são coisas totalmente diferentes. E você tem toda a razão também que as cotas de vaga de emprego vão acabar sendo levadas para as doenças crônicas e não para as pessoas com deficiência. Se está tendo, como você está dizendo, um problema de que quem está no governo, do nosso governo, não está escutando, nós vamos resolver isso já. O Luiz vai chegar aí para falar com você e eu me comprometo com você aqui em público, está gravando, está ao vivo, tem muita gente filmando. Nós vamos marcar uma reunião lá em Brasília com os movimentos das pessoas com deficiência. Então vamos para poder levar isso para quem está responsável pela Secretaria de Pessoas com Deficiência no governo federal. Vou marcar isso e fazer questão desse seu telefone. Se não for marcado, depois você pode me cobrar, porque isso está aqui, ó, é público. Então, Luiz, dá uma atenção para isso, por favor, e vamos marcar essa agenda. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Paulo. Microfone aberto, nós já estamos indo aqui para a reta final. Hoje foi no centro de São Paulo, mas nós já passamos com o microfone aberto em Guarulhos, em Taboão da Serra, em Santo André. E hoje está aqui no centro de São Paulo. Quem quiser vir falar, é só perguntar, falar que não gostou, tanto faz. Quem é o próximo? Fábio. Bora, Nunes! Terminando aqui, a gente vai lá. A gente fala aqui. Bora, Nunes! Foi na cabeça! Aí sim. Opa, aí sim, parabéns. Então, gente, é o seguinte. O Boulos já me conhece de muitos anos, né? A gente já militou junto em algumas posições do MTST, né? E assim, gente, o que eu quero falar é sobre esse povo aqui, ó. Esse povo, ele tá com um sofrimento tão grande, né? Assim como o nosso povo tá, esse povo também tá. Então, eu fiz o juramento para mim. Aonde eu for, eu levo essa bandeira. E onde eu for, eu vou militar por esse povo. Mas o que eu queria colocar é o seguinte. Aqui em São Paulo, a questão do povo de rua está muito forte, Bolo. Está muito forte mesmo. Eu trabalho aqui nessa região do centro, cara, e todo dia é um cobertor na rua. Né? É um cobertor na rua. E de vez esse governador aí, e esse prefeitinho que tem aqui, que nós temos aqui, né? Infelizmente, não está fazendo nada, pelo contrário. Todo dia espanca, bate e tira essas pessoas da rua. Eu sei porque eu vejo todos os dias isso. De vez em fazer alguma coisa em relação a esse povo, pelo contrário, está fazendo buraco na rua. Muito buraco. Buraco que não está servindo para nada, cara, né? Aí acha um osso na rua, que é importante, os ossos também, né? Tem história disso aí, mas para a obra e não deixa ninguém fazer mais nada, cara. Em relação a isso, eu queria que você colocasse a sua posição. Mais uma coisa, a relação a esse povo, o governo Lula não está tomando partido. Infelizmente, não está tomando partido. O que pode fazer por esse povo para que o governo rompa com Israel? Que é importante romper com Israel nesse momento. É muito importante, né? Porque
ele rompendo com Israel, nós podemos lutar com mais avanço a essa questão do povo palestino. Palestina livre do rio ao mar. Parabéns, meu irmão, pela tua fala. Duas coisas. Primeiro, você falou aí do descaso do Tarcísio e do Nunes aqui com São Paulo. Isso, eu acho que basta viver em São Paulo para acompanhar. Não precisa dizer nada. E é muito engraçado, né? Porque o Tarcísio gosta de falar, fazer videozinho na rede social. Alguém se lembra aqui que o Tarcísio fez em 2 anos e meio? A única coisa que ele fez foi privatizar a Sabesp, dizendo que a conta ia baixar e a conta aumentou. E a Sabesp ainda está jogando esgoto direto no Rio Tietê, como todo mundo viu na semana passada. Foi a única coisa que esse cara fez. E aumentar pedágio nas estradas. Ah, para! Né? Aí a gente vê um negócio desse e esse Tarcísio vem querer pagar de gatão, dizendo que é o cara que está fazendo por São Paulo. Não é verdade. Não é verdade. Não está fazendo por São Paulo. Nem ele, nem o Ricardo Nunes. E a parte da Palestina. Você tem toda a razão no seu apelo. Gente, vocês estão acompanhando? Vocês viram o vídeo que está acontecendo lá na faixa de Gaza? E aí eu não quero saber, independente da posição política de cada um. É a questão de humanidade, pessoal. Criança ser assassinada numa fila de comida. Isso aí... Eu tenho 2 filhas, porque muita gente aqui tem filho. Isso aí não dá. Não dá para aceitar. Isso aí é uma vergonha. É crime contra a humanidade. Então, tem que parar esse massacre que está tendo lá. Certo? Não pode. Não pode sair massacrando as pessoas. Aquilo não é guerra, não. Guerra é quando tem um exército de um lado e outro do outro. Quando você tem criança desarmada de um lado e um exército do outro, não é guerra, é massacre. É extermínio. Que é o que está acontecendo lá, é genocídio. Certo? O presidente Lula tem sido firme em dizer isso mundo afora. Mas eu concordo contigo num ponto que precisa ir além. Precisa tomar mais medidas do ponto de vista para que o Brasil deixe bem claro qual é o seu lado nessa batalha e não aceite crime contra a humanidade de ninguém. Isso é parte do Brasil como um país que defende a paz e defende a soberania dos povos. Valeu. Colocar. É isso aí, pessoal. Aqui é debate na rua, é olho no olho. Estamos indo para os nossos finalmente aqui. Mais alguns nomes. Quem é o próximo? Elson. Pode subir lá, Elson. Boa tarde, pessoal. É a primeira vez que eu falo no microfone assim, não sei se vou conseguir falar. Bom, acho que vai ser fácil porque é uma história real. Há 60 anos atrás, com meus 15 anos, eu tive um atrito com a família e saí de casa. E foi nessas ruas aqui com 15 anos, foi no mês de junho, eu fiquei perambulando por aqui até agosto. Passei frio, só estava com uma calça jeans, um chinelo e uma camiseta. Pode seguir. Então, eu sei o que é dormir na rua, em cima de papelão e lavar prato nesses comércios. Esses comércios já não existem mais, já vai mais de 50 anos atrás, em troca de uma marmita. Então, eu sei que é passar frio. Eu sei o que é ser escurrachado. E eu estou aqui porque toda vez que eu passo aqui, eu lembro dos meus 15 anos, eu volto à minha adolescência, minha pré-adolescência. Eu volto em alguns políticos de direita e alguns políticos de esquerda. Mas eu votei no senhor. Muito obrigado. Também votei na direita. Faz parte. E a gente conhece quando a pessoa tem empatia. Hoje, muitas vezes, as pessoas não têm empatia. Vê uma pessoa que está morando na rua, é vagabundo. E muitos me chamaram de vagabundo naquela época. E teve uma alma, um anjo, que me acolheu. E eu pude usar um casaco, comida quente. E
Bom, eu não falei que eu andava fedendo aqui, né? Passava, o pessoal fazia assim, ó, o cara tá fedendo de casa, não tinha lugar para tomar banho, né? Fugi de casa, tinha orgulho de não querer voltar para casa. E olhando no seu olho, eu sempre passo aqui e vejo o pessoal na rua. Eu sei que você tem empatia. Por favor, olhe mais com carinho o pessoal da rua, que às vezes estão dormindo em cima do papelão. Eu sei porque eu nem pedi. Se a capital fosse aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, como era, imagine se fosse aqui nessa esquina o Congresso Nacional. Se os caras aprovassem os absurdos que aprova lá, o povo recebia com tomate aqui na porta. Só que lá não. É longe, o povo não consegue chegar. Essa é a realidade. Agora, para que a gente possa ter uma política de renda mínima, ter mais políticas de estímulo a pessoas negras e indígenas. Pega um exemplo, a universidade. Na universidade, há 20 anos, eu tive a oportunidade de estudar. Faz 25 anos que eu entrei na universidade e fiz meu curso, me formei professor de filosofia. Na minha sala de filosofia, tinha umas 40 pessoas. Só tinha uma pessoa negra. Hoje, com as cotas, você tem várias pessoas negras e pessoas mais pobres tendo a oportunidade de estudar dentro da universidade. Esse foi o programa do Lula, o ProUni, o FIES, as cotas, a ampliação da universidade pública. Tá? Muita gente diz que é contra a cota, que é injusto.
Pessoal, nosso país é racista, cara. Esse país viveu 300 anos de escravidão, onde os negros eram escravizados nesse país. É dever do nosso país ter uma reparação. E essas pessoas têm a oportunidade de justiça social que historicamente não tiveram. O mesmo vale para os indígenas que foram massacrados pelos portugueses aqui. É questão de justiça. Agora, para a gente poder ampliar cota, renda mínima, precisa, eu volto para essa questão. Quem vai pagar a conta? Essa é a questão do Brasil. Os ricos querem que o povo pague a conta. A gente quer que eles paguem a conta. BBB, bilionário, banqueiro e bet. É essa turma que tem que pagar mais imposto. Porque hoje quem paga imposto é o povo. Cada coisa que você compra na lojinha ali, você está pagando imposto. Classe média paga imposto. Trabalhador paga imposto. Mas banqueiro não paga quase nada de imposto. Manda dinheiro para fora. Empresa multinacional lucra aqui com o suor do povo, manda em dólar lá para os Estados Unidos e não paga nada de imposto. O que nós queremos é que essa turma comece a pagar a parte deles. Comece a pagar a conta. E aí vai ter recurso para melhorar a SUS, para melhorar a educação e para a renda mínima no Brasil. Essa é a luta que a gente tem nesse momento no Brasil. O Lula deu a cara e está disposto a travar essa luta. Só que ele precisa de apoio. Porque os banqueiros vão vir para cima como já estão vindo contra. E muitos deputados e senadores vão querer boicotar como já estão fazendo. Então precisa de apoio popular para que a gente consiga fortalecer isso. Obrigado, meu irmão. Acima deles! Estamos indo para a reta final, pessoal, do debate na rua. Agora é o pastor José Carlos que vai subir aqui para falar. Tem mais um só depois dele e acabou. É. Vamos lá, pastor. Tá bom. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde, pastor. Eu quero cumprimentar a cada um que está aqui também, que saiu dos seus lugares para estar aqui presente, para fazer esse movimento valer. Quero parabenizar aqui o Guilherme Boulos, porque ele poderia, como foi falado, estar em Brasília, defendendo as suas causas, mas como de São Paulo, ele está aqui em São Paulo, nas ruas, para defender uma classe trabalhadora, para defender um povo de rua, para defender os moradores e para falar de todas as coisas que acontecem de injustiça nesse país. E antes de mais nada, ele falou, eu quero colocar alguns pontos para que ele possa fazer isso, que ele falou da fake news, né? A gente como povo, a gente como pessoa que acompanha o celular das informações, a gente vê as causas colocadas, seja direita, seja esquerda, mas as verdades, para que ele me fale isso, para que fale de volta essa luta, de combatê-la no imediato, não de após dias. Por quê? Porque muita coisa acontece nessa distância de tempo. E a gente acaba vendo aquilo, acaba acreditando, acaba virando até dentro de famílias, porque eu tenho dentro da minha casa, eu que tomo conta de tantas coisas, a gente vê dentro de tudo isso um espaço e você tem que falar com tudo que você entende. Mas partindo da direção, partindo de quem tem o poder na mão, ter a lei a seu favor e poder trazer a informação, ela é muito importante. E outra coisa que eu falava, eu ouvia ali, e as lágrimas quase caíam, quando ele falava da doença que a gente passou nesse país, que era para ter unido esse país, e esse país, ao invés de se unir, ele se separou, ele ficou mais distante, e muitas coisas aconteceram, e que eu acreditava que a gente pudesse partir dali de uma irmandade, de uma condição social, que a gente pudesse ser realmente mais unido para fazer valer o direito que a gente tem em relação à saúde, em relação à educação, em relação à moradia, que isso não acontece. Eu vou pedir também para o Boulos, se ele puder falar disso, hoje nós temos essa condição de salários lá em cima, tetos lá em cima, para fechar nisso, e pessoas que trabalham, assim como a polícia, assim como os professores, assim como todas as pessoas desse país trabalham numa condição de salários tão mínimos que não conseguem fazer nada. E a gente vê uma condição desse país andando tudo a distante. Então eu quero agradecer ao espaço que me deu. São várias perguntas, mas pelo tempo, pela condição de tempo de chuva, eu vou me limitar a fazer as perguntas, mas quero que o Guilherme Boulos possa trazer para a gente aqui esses resumos e essa condição, o Guilherme Boulos, quando você fala das faculdades,
que é quando você fala da formação, de poder entrar realmente em uma universidade, que a distância é muito longa e que a gente realmente que trabalha, que tem que pagar a nossa condição, fica longe de você poder entrar numa USP, em qualquer lugar, que não dá. Se realmente esse país, essas pessoas que a gente coloca lá como deputados, senadores, eles possam se unir mais para poder fazer de volta um social nesse país, para que a gente possa ter esperança de um dia voltar. Eu tenho 40 anos de luta sindical de tantas coisas, e hoje eu vejo um país numa distância tão grande de falta de informação, porque esse movimento que está sendo feito aqui, ele é demais importante. E eu peço até para o Bolso fazer essa condição de, em outros lugares, em outras épocas, para trazer esse povo, tá bem? Obrigado a vocês aí. Obrigado, pastor. Tem o último. Como que é seu nome, meu irmão? O Gabriel. Então o Gabriel já fala e depois eu respondo o Gabriel e o pastor junto para a gente encerrar. Prazer, Gabriel. Para a gente encerrar que está começando a chover. Pode falar? Pode falar? Vai lá, Gabriel. Boulos, boa tarde. Boa tarde. Vim aqui em nome da ocupação 9 de julho, Boulos, pedir um apelo, pelo amor de Deus. Já tá 4 dias as crianças tudo na rua lá embaixo. O que acontece? Pegou incêndio lá embaixo, os moradores mesmo apagou o fogo, só que veio a Defensoria Pública, lacrou, junto com os bombeiros, falou que dá uma atenção. A gente foi no gabinete ontem conversar com a Secretaria Pública, não resolveu. Tá em situação de rua, tem muita criança lá embaixo. Nem a prefeitura, nem o governo, ninguém tá dando atenção lá embaixo. Tem um monte de barraca, as pessoas estão sobrevivendo de doações, sendo que as pessoas lá pagam água e luz há 8 anos. Tem nome de água e luz no nome das pessoas de lá. Então eu venho pedir um apelo, por favor, certo? Ou você, ou o presidente Lula, ou o deputado, ou o prefeito. É desespero, gente. É muito feio ver o nosso estado, que a gente paga água, luz, paga imposto, paga tudo, e jogar a gente na rua como se fosse um lixo. Não acho bom. Então eu venho pedir que aqui mesmo, na frente de toda uma população brasileira, um apelo. Tem muita criança na 9 de julho na rua, tratando como lixo. A gente não é lixo. Tem trabalhadores lá de carteira assinada. Fora a opressão da GCM, que tá batendo nas crianças lá, batendo nos moradores. Tem filmagem, tem prova. O meu rosto tá na Band, tá na Record, tá em todas as reportagens. A mídia tá caindo em cima. E ninguém tá fazendo nada, ninguém tá pronunciando. A Prefeitura de Direitos Humanos vai lá, dá marmita para as pessoas, para as crianças, e não se presencia. Não faz nada, gente. Então, eu não acho justo um Brasil que a gente paga imposto, paga água, paga luz, trabalha, é honesto e ser assim. Eu peço um apelo, pelo amor de Deus. A 9 de julho, a ocupação 9 de julho, pede um apelo. No desespero, por favor, pede uma atenção. Eu agradeço o seu Boulos de estar aqui dando uma atenção para mim, uma oportunidade de falar. Eu mesmo, pessoalmente, peço para o senhor ir lá, descer e dar uma olhada. Eu sei que o senhor tem agenda hoje, mas tira uma agenda um momento, pelo amor de Deus. É desespero, tem muita criança lá. Não é nem por mim, pelas pessoas grandes, adultos, é as crianças. Certo? Eu agradeço. É isso aí, meu irmão. Parabéns pela luta. Ó, dizer aqui para você, eu acho que tem uma comissão aqui, né, de moradores lá da 9 de julho. Dizer, eu tenho uma agenda agora em Taboão da Serra que eu estou indo para lá. Mas saindo daqui, antes de ir para Taboão, eu vou passar lá agora, terminando aqui, para conversar com as famílias que estão lá e para a gente ir atrás para tentar avançar para resolver a situação. Conta com a gente. Lógico, isso aí está na mão de quem está na prefeitura. Então não é algo que eu vou ter como chegar e dizer para você, vou resolver, né? Mas a gente, enquanto deputado federal, eu fui o deputado federal mais votado desse estado, a gente tem voz e vai chegar em quem tiver que chegar para que a situação de vocês seja vista e resolvida. Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos para cima. Conta com a gente. Pessoal, só para a gente encerrar aqui, começou a chover e a gente queria ficar até um tempinho a mais, tinha programação, mas dizer para vocês o seguinte, nós organizamos esse debate na rua e fora de tempo de eleição, porque essa é a questão. No tempo de eleição, todo mundo anda na rua. Todo político anda na rua. Aí é fácil, porque é para pedir voto. A gente organizou esse debate fora do tempo de eleição para trazer para vocês o que está acontecendo no nosso país. E é importante que todo mundo tenha consciência. O que está acontecendo é uma guerra, é uma batalha, em que os mais ricos querem botar a conta nas costas de todos nós, do povo. E que o presidente Lula está indo para cima para que os privilegiados paguem a conta. E eles não estão querendo deixar. Não estão querendo deixar o Lula fazer e o Lula governar. Estão barrando, estão travando. E é por isso que nós vamos fazer, na próxima quinta-feira, uma grande manifestação
a partir das 18 horas, lá na Avenida Paulista, no MASP, e a manifestação é para zerar imposto de renda para quem ganha até R$5.000, para 90% da população, para acabar com a escala 6x1 de trabalho e para que quem pague a conta seja BBB, bilionário, banco e bet. Não é em corte no SUS, não é em corte na educação, não é em corte no povo que vai conseguir. A gente vai fazer isso, é fazendo andar de cima pagar a conta. Por isso eu quero convidar todos vocês para irem para essa manifestação, para chamarem seus amigos, seus colegas de trabalho, chamarem a família, porque a maneira que a gente tem de fazer nossa voz ser ouvida é ir para a luta. Eu estou lá como deputado, mas preciso dizer para vocês, lá nós somos minoria. A maioria não está a favor das pautas do povo. Então, para que a gente consiga reverter, é o povo indo para a rua, é o povo indo para a luta, e é isso que a gente vai fazer quinta-feira, dia 10. Fiquem com Deus, bom fim de semana para vocês e boa tarde. Obrigado a todo mundo que acompanhou e veio debater.